Você abre os olhos pela manhã e a primeira sensação não é de esperança ou entusiasmo, mas de peso. Um peso silencioso que se instala no peito antes mesmo de você se lembrar do que precisa fazer hoje. Você se arrasta para a rotina porque é isso que se faz. Não porque algo dentro de você verdadeiramente quer estar ali. O café da manhã acontece enquanto você rola o feed do celular, tentando preencher o vazio com informações que esquecerá em minutos. No trabalho, você executa tarefas competentemente, mas há uma distância estranha entre você e tudo aquilo, como se assistisse à própria vida através de um vidro embaçado. As conversas fluem superficialmente. Você sorri nos momentos certos, responde adequadamente, mas por dentro há uma pergunta muda que nunca encontra resposta. Para que tudo isso? À noite, quando finalmente está sozinho, o silêncio traz aquela inquietação familiar, aquela sensação de que os dias estão passando como vagões de um trem que você não escolheu embarcar, levando você para lugar nenhum em particular. Você tenta se distrair com séries, com compras, com qualquer coisa que faça o tempo passar mais rápido, mas nos intervalos entre uma distração e outra, lá está ela novamente. A sensação de estar vivendo no automático, de que sua vida não é realmente sua, de que você está apenas cumprindo um roteiro escrito por outros, enquanto algo essencial dentro de você definha por falta de alimento. Mas existe alguém que entendeu essa dor de uma forma que ninguém mais entendeu, alguém que não apenas teorizou sobre o vazio existencial a partir de uma poltrona confortável, mas que foi jogado no abismo mais profundo que a humanidade já criou, e de lá extraiu verdades que podem transformar completamente a maneira como você experimenta cada dia da sua vida. Viktor Frankl sobreviveu a 4 campos de concentração nazistas, incluindo Auschwitz, lugares onde tudo o que define um ser humano foi sistematicamente destruído, onde a vida foi reduzida à sua forma mais crua. E foi justamente ali, no inferno literal, que ele descobriu algo que a maioria das pessoas vivendo em total conforto nunca descobre. O segredo para viver com intenção enquanto todos ao redor vivem no automático. Frankl percebeu algo extraordinário enquanto observava quem sobrevivia e quem desistia naquele cenário de horror absoluto. Não eram necessariamente os mais fortes fisicamente, nem os mais jovens, nem aqueles com melhores condições de saúde iniciais. Eram aqueles que tinham um porquê para viver. Ele viu homens robustos definharem em semanas porque perderam toda a esperança, enquanto outros, fisicamente débeis, persistiram meses além do que parecia humanamente possível porque tinham algo esperando por eles do outro lado daquele sofrimento. Um tinha uma esposa que amava profundamente e fantasiava com o reencontro. Outro tinha um livro inacabado que precisava terminar. Um terceiro tinha filhos que dependiam dele. O porquê deles era maior que o sofrimento do momento. Esta observação se transformou no coração da logoterapia, a escola terapêutica que Frankl fundou, cujo princípio central pode ser resumido em uma frase que ele tomou emprestada de Nietzsche: quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas aqui está o insight verdadeiramente perturbador que conecta a experiência de Frankl nos campos com a sua vida hoje. Vivendo em liberdade e relativo conforto, você pode estar experimentando um tipo de campo de concentração psicológico que você mesmo construiu, não por privação externa, mas por falta de sentido interno. Frankl chamou isso de vazio existencial e argumentou que essa era a neurose em massa do século XX, uma condição que só se intensificou no século XXI. Enquanto Freud acreditava que os humanos são primariamente motivados pela busca de prazer e Adler pelo desejo de poder, Frankl propôs algo radicalmente diferente. O que nos move fundamentalmente é a busca por sentido. Quando essa busca é frustrada, quando vivemos sem um porquê genuíno, experimentamos um vazio que nenhuma quantidade de prazer ou poder consegue preencher. E aqui está a parte que provavelmente vai tocar algo profundo em você. Esse vazio não é sinal de fraqueza, não é depressão clínica necessariamente, não é ingratidão pela vida que você tem. É simplesmente a resposta natural de um ser humano
que está vivendo abaixo de sua capacidade existencial, que está usando apenas uma fração do espectro completo da experiência humana. Pense em como você está vivendo agora. Você provavelmente tem objetivos, certo? Quer ganhar mais dinheiro, melhorar de posição na carreira, ter um relacionamento melhor, perder peso, viajar para lugares interessantes. Mas objetivos não são o mesmo que sentido. E essa confusão é uma das tragédias silenciosas da vida moderna. Objetivos são pontos de chegada, são externos, são conquistáveis. E uma vez conquistados, precisam ser substituídos por novos objetivos, senão o vazio retorna. Sentido é diferente. Sentido é a razão pela qual você está fazendo tudo isso. É o fio invisível que conecta suas ações diárias a algo maior que você mesmo. É aquilo que faz você acordar com propósito mesmo em dias difíceis, mesmo quando os objetivos parecem distantes ou inalcançáveis. Frankl observou que muitas pessoas atingem todos os seus objetivos e ainda assim se sentem vazias, porque objetivos sem sentido são apenas distrações temporárias do vazio fundamental. Ele tratou executivos de sucesso que tinham tudo que a sociedade define como indicadores de uma vida bem-sucedida, mas que vinham ao consultório dele perguntando: é só isso? Ele chamou essas pessoas de pacientes de domingo, porque era no domingo, quando o ritmo frenético da semana parava e eles ficavam sozinhos consigo mesmos, que o vazio se tornava insuportável. Eles viviam no automático durante a semana, ocupados demais para questionar, mas o domingo trazia a verdade à tona. Toda aquela atividade não estava levando a lugar nenhum que realmente importasse para eles. A diferença entre viver no automático e viver com intenção não está nas circunstâncias externas da sua vida, mas na maneira como você se relaciona com essas circunstâncias. Frankl fez uma distinção crucial entre o que acontece com você e o que você faz com o que acontece com você. Nos campos de concentração, tudo foi tirado dele: sua liberdade, sua família, sua profissão, sua dignidade física, até mesmo seu nome foi substituído por um número tatuado em seu braço. Mas ele descobriu que havia uma liberdade que ninguém podia tirar: a liberdade de escolher sua atitude diante do que estava acontecendo, mesmo ali, onde as escolhas externas eram praticamente nulas, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência básica. Ele podia escolher como interpretar seu sofrimento, como se relacionar com os outros prisioneiros, se manteria sua integridade moral, ou a abandonaria para aumentar suas chances de sobrevivência. Esta liberdade interior, que ele chamou de a última das liberdades humanas, é algo que você possui agora mesmo, neste momento, independente do que está acontecendo em sua vida. Mas quantas vezes você realmente a exerce? Quantas vezes você escolhe conscientemente sua atitude, em vez de simplesmente reagir automaticamente aos eventos? Quando algo ruim acontece, você cai imediatamente no padrão de vitimização ou raiva ou desespero. Ou você para, respira e pergunta: o que esta situação está me pedindo que eu seja? Como posso encontrar sentido até mesmo nisto? Frankl identificou 3 caminhos principais, através dos quais podemos descobrir sentido em nossas vidas. E o que é extraordinário sobre esses caminhos é que estão disponíveis para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. O primeiro caminho é através do trabalho criativo ou realização de feitos. Isto não significa necessariamente criar uma obra de arte ou fazer algo grandioso que mudará o mundo. Significa engajar-se em alguma atividade que você sente que vale a pena, que contribui com algo além de você mesmo, que expressa seus valores ou talentos únicos. Pode ser a maneira como você cuida de sua família, como você realiza seu trabalho, mesmo que seja um trabalho simples. Como você desenvolve uma habilidade, como você ajuda outras pessoas. A questão não é a magnitude da atividade, mas a qualidade de presença e intenção que você traz para ela. Quando você está fazendo algo porque escolheu fazer, porque aquilo expressa algo verdadeiro sobre quem você é ou quer ser, você está no caminho da criação de sentido. O segundo caminho é através da experiência de algo ou alguém que valorizamos. Frankl falava especialmente do amor.
não no sentido romântico superficial, mas no sentido de ver verdadeiramente outra pessoa em toda a sua unicidade e potencialidade. Quando você ama alguém profundamente, quando aprecia a beleza da natureza ou da arte, quando tem experiências que te conectam com algo maior que você está experimentando sentido. Estes momentos te tiram do automático porque exigem presença total, porque não podem ser vividos em segunda mão ou de forma superficial. E agora eu quero fazer uma pausa e realmente conversar com você. Eu sei que muitos de vocês assistindo a este vídeo vivem boa parte dos seus dias no modo automático, cumprindo obrigações, respondendo a demandas externas, mas carregando por dentro uma inquietação silenciosa sobre se tudo isso realmente importa no final das contas. Então me conta aqui nos comentários. Você consegue identificar um porquê genuíno que guia suas escolhas diárias, ou sente que está apenas seguindo o fluxo sem uma direção clara que seja realmente sua? Se você sente essa falta de direção clara, escreva simplesmente: eu preciso encontrar meu porquê. Não precisa elaborar se não quiser. E saiba que, ao fazer isso, você está ajudando outras pessoas aqui nos comentários a se sentirem menos sozinhas nessa busca. Muitas vezes, é libertador apenas ver que outros também estão nessa jornada de tentar viver com mais intenção, em vez de apenas reagir ao que a vida joga em você. Sua coragem de reconhecer isso nos comentários cria um espaço seguro para outros que carregam a mesma inquietação, mas nunca falaram sobre ela em voz alta. Vamos criar aqui uma comunidade de pessoas que estão dispostas a questionar, a buscar algo mais profundo. O terceiro caminho que Frankl identificou para encontrar sentido é talvez o mais desafiador e também o mais transformador, através da atitude que adotamos diante do sofrimento inevitável. Isto é crucial, porque muitas filosofias e abordagens terapêuticas tratam o sofrimento como algo a ser eliminado a todo custo, como um erro no sistema que precisa ser corrigido. Frankl não negava que devemos aliviar o sofrimento quando possível, mas ele reconhecia uma verdade difícil. Há sofrimento que não pode ser eliminado. Há perdas que não podem ser revertidas. Há situações que não têm solução externa. Quando seu pai, mãe, irmão e esposa morreram nos campos, não havia nada que Frankl pudesse fazer para mudar isso. Quando ele próprio estava faminto, congelando, sendo espancado, não havia uma saída mágica. Mas havia ainda assim uma escolha fundamental disponível para ele. Como se relacionar com aquele sofrimento? Ele podia deixar que o sofrimento o destruísse completamente, o transformasse em um animal preocupado apenas com sobrevivência brutal, ou podia encontrar uma maneira de preservar sua humanidade mesmo ali. Ele escolheu o segundo caminho, e fez isso buscando sentido até mesmo no sofrimento. O sentido que ele encontrou foi múltiplo. Sobreviver para testemunhar o que aconteceu e impedir que fosse esquecido, usar aquela experiência extrema para desenvolver suas ideias sobre psicologia e existência humana, manter sua integridade moral como um ato de resistência silenciosa contra a desumanização. O sofrimento não se tornou bom ou desejável, mas se tornou suportável porque tinha um significado. Esta ideia tem implicações profundas para a sua vida agora. Você está sofrendo de alguma forma? Talvez uma doença crônica, talvez a perda de alguém querido, talvez um revés profissional, talvez uma limitação que não pode ser superada. A perspectiva frankliana não te pede para fingir que está tudo bem, ou para pensar positivo de forma artificial. Te convida a fazer uma pergunta diferente. Já que este sofrimento está aqui e não pode ser eliminado imediatamente, o que ele está me pedindo que eu me torne? Que qualidades preciso desenvolver para atravessar isto? Como posso usar esta experiência difícil para entender melhor outras pessoas que sofrem? O que eu posso aprender sobre mim mesmo através desta provação? Quando você faz essas perguntas, algo muda. O sofrimento continua sendo difícil, mas não é mais sem sentido. E sofrimento sem sentido é insuportável, mas sofrimento que tem um significado pode ser enfrentado com dignidade. Frankl conta a história de um médico idoso que veio ao seu consultório devastado pela morte da esposa 2 anos antes.
O homem não conseguia superar a dor da perda. Frankel então perguntou: o que teria acontecido se você tivesse morrido primeiro e sua esposa tivesse sobrevivido? O homem respondeu: ah, isso teria sido terrível para ela. Ela teria sofrido muito. Frankel então disse: você vê, ao sobreviver a ela, você a poupou desse sofrimento. Mas agora você tem que pagar por isso sobrevivendo e lamentando sua morte. O sofrimento do homem não desapareceu, mas ganhou um significado. Era o preço que ele pagava para poupar sua amada de ter que pagar esse preço. De repente, seu sofrimento não era mais uma tragédia sem sentido, mas um ato de amor continuado. Mas aqui está algo que precisa ficar absolutamente claro. Viver com intenção, segundo a perspectiva frankliana, não é sobre impor um sentido artificial na sua vida através de pensamento positivo forçado ou afirmações vazias. É o oposto disso. É sobre descobrir o sentido que já está presente nas situações concretas da sua vida, mas que você não consegue ver porque está vivendo no automático. Frankel usava a metáfora do jogo de xadrez. Não existe um melhor movimento de xadrez que seja universalmente válido. O melhor movimento depende totalmente da configuração específica do tabuleiro naquele momento. Da mesma forma, não existe um sentido universal que sirva para todo mundo, nem mesmo um sentido permanente para você mesmo ao longo de toda a sua vida. O sentido muda conforme suas circunstâncias mudam, conforme você se desenvolve, conforme novas situações surgem. Sua tarefa não é inventar um sentido, mas descobrir o sentido que esta situação específica, este momento específico, está pedindo de você. Frankel chamava isso de responsabilidade existencial. Você é responsável por perceber e realizar o sentido potencial de cada situação. Quando você começa a viver assim, quando acorda cada manhã perguntando não o que você quer da vida, mas o que a vida quer de você hoje, tudo se transforma. Você sai do automático porque agora está atento, está buscando, está escutando o que cada momento está te pedindo. Uma das técnicas mais interessantes que Frankel desenvolveu na logoterapia é chamada de intenção paradoxal, e ela ilustra perfeitamente a diferença entre viver no automático e viver com intenção consciente. Ele observou que muitos de seus pacientes estavam presos em ciclos onde o medo de que algo acontecesse tornava mais provável que aquilo acontecesse. Por exemplo, um paciente com insônia tem tanto medo de não conseguir dormir que a ansiedade sobre não dormir o mantém acordado, criando um círculo vicioso. A abordagem automática é tentar forçar o sono, se esforçar para dormir, o que só aumenta a tensão e piora a insônia. A intenção paradoxal inverte isso. Frankel pedia ao paciente para tentar deliberadamente ficar acordado o máximo possível. Ao remover o medo e a luta, ao transformar o sintoma em algo intencional, o paciente frequentemente conseguia dormir naturalmente. Isto funciona porque quebra o padrão automático de reação e introduz escolha consciente, onde antes havia apenas reação ansiosa. Outro exemplo: pacientes com gagueira têm tanto medo de gaguejar que a antecipação do problema cria tensão que piora a gagueira. Frankel os instruía a tentar gaguejar de propósito. E ao fazer isso, frequentemente descobriam que não conseguiam gaguejar quando queriam, porque o padrão automático tinha sido interrompido. O princípio aqui é profundo. Quando você traz consciência e intenção para algo que estava acontecendo automaticamente, você recupera poder sobre aquilo. Isto se aplica não apenas a sintomas específicos, mas à vida como um todo. Quando você está vivendo no automático, você está sendo vivido pela vida, reagindo a estímulos externos, seguindo scripts internalizados que talvez nem sejam seus. Quando você vive com intenção, você está vivendo ativamente, escolhendo, respondendo em vez de reagir. Frankel tinha outra técnica chamada de reflexão, que é especialmente relevante para um problema muito moderno: a hiperreflexão, ou seja, pensar demais sobre si mesmo. Muitas pessoas hoje estão tão focadas em si mesmas, tão preocupadas com sua própria felicidade, autorrealização, desenvolvimento pessoal, que paradoxalmente se tornam infelizes
porque estão constantemente se monitorando, se julgando, se comparando. Frankl argumentava que a felicidade e a autorrealização não podem ser perseguidas diretamente. Elas são efeitos colaterais de viver uma vida voltada para algo além de você mesmo. Quanto mais você foca em ser feliz, menos feliz fica. Quanto mais você se esforça para se realizar, mais vazio se sente. A solução não é se esforçar mais, mas mudar a direção da sua atenção. Ao invés de perguntar como eu posso ser mais feliz, pergunte como eu posso servir, como eu posso contribuir, o que posso dar. Esta mudança de foco tira você do modo automático de busca narcisista e te coloca no modo intencional de vida significativa. Se essas ideias estão ressoando com você, se você sente que finalmente encontrou alguém que entende essa busca por viver com mais significado, em vez de apenas passar pelos dias no piloto automático, eu quero te convidar para se inscrever neste canal. Aqui nós exploramos semanalmente não só o pensamento de Viktor Frankl, mas de outros filósofos e pensadores que oferecem ferramentas reais para transformar o vazio existencial em vida com propósito. Você não precisa fazer essa jornada sozinho. Este canal existe para criar um espaço onde pessoas corajosas o suficiente para questionar o automático podem encontrar insights profundos, ferramentas práticas baseadas na logoterapia e uma comunidade de outros buscadores que também se recusam a viver uma vida superficial. Clique no botão de inscrição agora e venha caminhar conosco nesta jornada de autodescoberta e responsabilidade existencial. Juntos, vamos explorar o que significa viver verdadeiramente, em vez de apenas existir. Frankl fazia uma distinção importante entre dois tipos de consciência. A consciência moral comum, que nos diz o que é certo e errado segundo códigos sociais, e o que ele chamava de consciência existencial, que é muito mais profunda e pessoal. A consciência existencial é aquela voz interior que te diz quando você está vivendo autenticamente, quando está sendo fiel ao seu potencial único, quando está realizando o sentido que só você pode realizar. Esta consciência não fala em termos de certo e errado universal, mas em termos de verdadeiro e falso para você especificamente. Quando você está vivendo no automático, seguindo expectativas externas, fazendo o que todos fazem, você pode estar moralmente correto segundo padrões sociais, mas existencialmente falso, traindo sua própria unicidade. A consciência existencial cria aquele desconforto que você sente quando está vivendo uma vida que não é realmente sua, quando está desperdiçando seu tempo e talentos em coisas que não importam para você profundamente, quando está adiando o que você sabe que deveria estar fazendo. Esse desconforto não é neurose, é a voz da sua autenticidade, tentando te acordar do automático. Frankl argumentava que ignorar consistentemente essa voz leva ao que ele chamava de neuroses nogênicas, distúrbios que surgem não de conflitos psicológicos como Freud propunha, mas de conflitos espirituais do choque entre a vida que você está vivendo e a vida que você sabe que poderia viver. A questão então se torna: como você ouve essa voz da consciência existencial em meio ao barulho constante da vida moderna? Como você descobre o que é autenticamente seu, em vez do que foi programado em você pela família, sociedade, mídia, cultura? Frankl não oferecia uma fórmula mágica, mas apontava para algo essencial. Você precisa criar espaços de silêncio e reflexão onde possa se ouvir verdadeiramente. No automático, você está sempre ocupado, sempre distraído, sempre consumindo informação ou entretenimento. Sempre no modo fazer em vez do modo ser. A intenção requer que você pare regularmente, que se pergunte questões profundas, que examine honestamente se o caminho que está seguindo é realmente o seu caminho. Isto não significa que você precisa abandonar tudo e fazer mudanças radicais imediatamente. Às vezes a intenção se manifesta em escolher conscientemente continuar exatamente no mesmo caminho, mas agora por razões claramente compreendidas e abraçadas, não por inércia. A diferença entre fazer algo no automático e fazer a mesma coisa com intenção é abismal.
Uma drena energia e sentido, a outra gera vitalidade e propósito. Há uma história poderosa que Frankl contava sobre seus dias nos campos que ilustra perfeitamente a diferença entre viver no automático e viver com intenção mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Certa vez, ele e outros prisioneiros foram forçados a marchar quilômetros na neve, descalços, para trabalhar em uma linha ferroviária. Os guardas os espancavam se diminuíssem o ritmo. A maioria dos homens caminhava em um estado de semiconsciência, apenas tentando sobreviver ao próximo passo, ao próximo minuto. Mas Frankl, enquanto marchava naquele frio brutal, começou a imaginar-se dando uma palestra em uma sala de conferências elegante no futuro, falando para uma audiência sobre a psicologia dos campos de concentração. Ele transformou aquele momento de sofrimento extremo em dados para uma futura contribuição, em material para ajudar outros a compreenderem a natureza humana. Aquela fantasia não mudou o frio ou a dor ou o perigo imediato, mas mudou completamente a experiência interna daquele momento. Ele não estava apenas sobrevivendo no automático, estava vivendo intencionalmente até mesmo ali, conectando aquele sofrimento presente a um propósito futuro. Esta capacidade de se distanciar da situação imediata e colocá-la em um contexto maior de sentido é o que Frankl chamava de autodistanciamento, uma das capacidades exclusivamente humanas que nos diferencia dos animais. Um animal preso em um sofrimento está completamente absorvido por ele, não pode sair daquela experiência. Um humano pode, através da consciência, dar um passo atrás e observar até mesmo o próprio sofrimento, criar significado sobre ele, escolher como se relacionar com ele. Isto nos leva a outra capacidade humana fundamental que Frankl identificava: a autotranscendência. Enquanto muitas psicologias focam em autorrealização, em desenvolver o self, em encontrar a si mesmo, Frankl argumentava que a verdadeira natureza humana é sempre apontar para além de si mesma, transcender-se, encontrar-se ao se doar para algo ou alguém. Ele dizia que quanto mais você esquece de si mesmo doando-se a uma causa ou a outra pessoa, mais humano você se torna e mais você realiza seu próprio potencial. Isto é radicalmente diferente do pensamento moderno, que diz que você precisa primeiro se amar para depois amar os outros, que precisa primeiro se preencher para depois dar aos outros. Frankl invertia isto. Você se preenche justamente no ato de se doar. Você se encontra quando para de se procurar narcisisticamente e começa a se engajar genuinamente com o mundo além de você. As pessoas que vivem no automático frequentemente estão presas em um ciclo de autofocos constante. Como eu estou me sentindo? O que eu preciso? O que falta em mim? Como posso me melhorar? As pessoas que vivem com intenção estão focadas externamente. O que posso contribuir? Quem precisa de mim? Como posso servir? Que diferença posso fazer? E, paradoxalmente, são estas últimas que experimentam mais satisfação, mais realização, mais sentido. Frankl também tinha insights penetrantes sobre o tempo e como nossa relação com ele revela se estamos vivendo no automático ou com intenção. Ele notou que pessoas vivendo no automático frequentemente experimentam o tempo de duas formas patológicas: ou estão constantemente correndo, sentindo que nunca há tempo suficiente, vivendo em ansiedade perpétua sobre o futuro e arrependimento sobre o passado, ou estão entorpecidas, sentindo que o tempo passa lentamente demais, que os dias se arrastam sem propósito. Em ambos os casos, elas não estão realmente presentes no momento atual. Quando você vive com intenção, sua relação com o tempo se transforma completamente. Você se torna capaz de habitar plenamente o presente, porque cada momento tem seu próprio sentido potencial, esperando ser descoberto e realizado. Você não está constantemente fugindo do agora em direção a um futuro imaginado, onde finalmente as coisas estarão certas. Você entende que a vida é agora, que o sentido precisa ser encontrado hoje, neste momento, nesta situação, não em algum dia quando as condições forem perfeitas. Isto não significa que você não planeja o futuro ou aprende com o passado, mas que sua energia vital está investida no presente,
que é o único tempo real que você tem. Frankl tinha uma frase provocativa: viva como se você estivesse vivendo pela segunda vez e como se tivesse agido errado da primeira vez. Esta instrução paradoxal te coloca simultaneamente consciente das consequências de suas escolhas e livre para escolher diferente agora. Quebra o automático ao injetar urgência consciente em cada decisão. Uma das críticas que às vezes é feita à logoterapia é que ela seria muito exigente, que colocar a responsabilidade de encontrar sentido completamente sobre os ombros do indivíduo seria um fardo pesado demais, especialmente para pessoas já sobrecarregadas ou sofrendo. Mas Frankl não via isto como um fardo, via como uma dignidade. Ele estava dizendo que mesmo quando tudo é tirado de você, mesmo quando você está na pior situação imaginável, você ainda tem algo que ninguém pode tirar: sua liberdade de escolher sua atitude, sua capacidade de encontrar ou criar sentido. Isto não é um fardo, é o último bastião da dignidade humana. É o que te mantém humano quando forças externas estão tentando te reduzir a um objeto, a uma vítima, a nada. E para a vida normal que a maioria de nós vive, esta responsabilidade existencial não é opressiva, é libertadora. Significa que você não está à mercê das circunstâncias, que sua vida tem valor e significado não apesar do que acontece com você, mas através da maneira como você responde ao que acontece. Significa que você não precisa esperar que o mundo mude para que sua vida tenha sentido. Você pode começar agora mesmo, onde está, com o que tem. Então, como você realmente faz essa transição de viver no automático para viver com intenção? Não há um interruptor mágico que você liga, mas há práticas concretas que você pode começar imediatamente. Primeiro, desenvolva o hábito de pausar antes de reagir automaticamente. Quando algo acontece, quando você sente uma emoção forte, quando precisa tomar uma decisão, crie um espaço entre o estímulo e sua resposta. Nesse espaço, pergunte-se: esta é realmente a resposta que eu escolho ou apenas meu padrão automático? Esta escolha está alinhada com o que verdadeiramente importa para mim? Segundo, pratique regularmente perguntar não o que você quer da vida, mas o que a vida quer de você neste momento específico. Especialmente quando estiver confuso ou perdido, inverta a pergunta. Ao invés de por que isto está acontecendo comigo, pergunte para que isto está acontecendo, o que posso aprender ou fazer com isto. Terceiro, identifique suas distrações habituais, os automáticos que você usa para evitar confrontar o vazio ou questões difíceis. Não se julgue por eles, mas observe-os com honestidade. Redes sociais sem fim, trabalho excessivo, substâncias, relações superficiais, entretenimento compulsivo. O que você usa para preencher o espaço onde deveria haver reflexão e intenção? Quarto, encontre ou crie oportunidades para autotranscendência, para se doar a algo maior que você. Não precisa ser grandioso, pode ser simplesmente estar verdadeiramente presente para alguém que precisa de você. Contribuir com seu trabalho da melhor forma possível, criar algo que expressa seus valores, cuidar de alguém ou algo com dedicação genuína. Frankl nos lembra que o sentido da vida difere de pessoa para pessoa, de dia para dia, de hora para hora. O que importa não é o sentido da vida em termos gerais, mas o sentido específico da vida de uma pessoa em um dado momento. E você descobre esse sentido não através de especulação abstrata, mas através de ação concreta, através de responder às demandas específicas que a vida apresenta a você. Cada situação na vida representa uma questão que a vida está fazendo a você. E você responde não através de palavras ou meditação, mas através de ação responsável. Quando você está em dúvida sobre o que fazer, a questão não é o que me faria mais feliz ou o que seria mais fácil, mas o que esta situação está me pedindo, o que seria a resposta mais responsável e autêntica que eu posso dar. Às vezes, a resposta é fazer algo difícil, enfrentar um conflito, ter uma conversa dura, abandonar algo que não te serve mais. Às vezes, é persistir quando você quer desistir, porque você reconhece que tem uma responsabilidade maior.
Às vezes é descansar quando você está se forçando além dos limites, porque você reconhece que cuidar de si é necessário para poder servir aos outros. A intenção te dá critérios internos para essas decisões, enquanto o automático te deixa à deriva entre impulsos contraditórios ou expectativas externas conflitantes. Existe algo profundamente esperançoso na visão de Frankl, que contrasta fortemente com muito do pensamento moderno que tende ao niilismo ou cinismo. Frankl acreditava genuinamente que a vida tem sentido incondicional, que não importa quão difícil ou aparentemente sem esperança uma situação possa parecer, sempre há a possibilidade de encontrar sentido nela. Ele viu isto nas profundezas dos campos de concentração, onde testemunhou atos de bondade, coragem, dignidade e sacrifício que eram completamente irracionais de uma perspectiva puramente de sobrevivência, mas que eram profundamente significativos de uma perspectiva existencial. Homens compartilhando seu último pedaço de pão, confortando outros quando eles mesmos estavam em agonia, mantendo sua fé ou princípios, quando seria muito mais fácil abandoná-los. Estes atos não mudaram o resultado externo na maioria dos casos, mas transformaram completamente o significado interno da experiência. Eles provavam que mesmo ali, especialmente ali, a vida exigia algo dos humanos que apenas humanos podem dar. A escolha de permanecer humano quando tudo conspira para te desumanizar. Se sentido pode ser encontrado ali, então certamente pode ser encontrado na sua vida agora, independente de quão ordinária ou difícil ela pareça. Você não precisa de circunstâncias extraordinárias para viver uma vida significativa. O ordinário, vivido com intenção e consciência, torna-se extraordinário. Finalmente, deixe-me compartilhar um último insight de Frankl que pode mudar completamente como você vê sua própria vida. Ele dizia que a vida de cada pessoa é como uma obra de arte única que só essa pessoa pode criar e que o verdadeiro significado da sua existência está nessa singularidade. Você não está aqui para replicar a vida de outra pessoa, para alcançar algum padrão universal de sucesso, para seguir um template que a sociedade definiu. Você está aqui para expressar e realizar as possibilidades únicas que só você pode realizar, para descobrir e completar a missão específica que sua vida representa. Quando você vive no automático, você está essencialmente vivendo a vida de outro, seguindo scripts que não são seus. Quando vive com intenção, você está escrevendo sua própria história, criando sua própria obra, tornando-se quem você e apenas você pode ser. E aqui está a urgência disso. O tempo está passando, as oportunidades de cada momento são únicas e, uma vez perdidas, não retornam. Frankl falava sobre a transitoriedade da vida não como algo depressivo, mas como algo que nos dá responsabilidade tremenda. Cada momento que passa carrega possibilidades que, se você não realizar, ninguém mais realizará, porque ninguém mais está na sua posição exata, com suas capacidades exatas neste momento exato. O passado está cristalizado. Nada do que foi vivido pode ser desfeito, mas também nada do que foi realizado pode ser perdido. O futuro é possibilidade pura, mas possibilidades que se tornarão impossibilidades se você não as agarrar enquanto há tempo. Então eu te deixo com uma pergunta final para você refletir e quero realmente que você responda isso nos comentários abaixo. Se você soubesse que tem exatamente 1 ano de vida, o que mudaria na maneira como está vivendo agora? O que você pararia de fazer? O que você começaria a fazer? Com quem você se conectaria? O que você criaria? Que conversas você teria? Esta não é uma pergunta mórbida, é uma pergunta de clareza. Porque a verdade é que todos temos tempo limitado, só não sabemos quanto. E a diferença entre viver no automático e viver com intenção frequentemente se resume a viver como se tivéssemos todo o tempo do mundo versus viver com consciência da preciosa finitude de cada momento. Compartilhe sua resposta nos comentários. Seja honesto consigo mesmo, que ao fazer isso, você não só esclarece seu próprio caminho, mas inspira outros a fazerem o mesmo. Se este vídeo provocou algo em você,
Se as ideias de Viktor Frankl estão te ajudando a ver sua vida de uma perspectiva nova, deixe um like para que mais pessoas possam encontrar este conteúdo. E se você quer continuar explorando como transformar o vazio existencial em vida, com um propósito profundo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana trazemos novos insights filosóficos que podem verdadeiramente mudar a maneira como você experimenta cada dia da sua existência. Lembre-se, enquanto você está vivendo no automático, há pessoas ao seu redor vivendo com intenção, descobrindo sentido até mesmo nas dificuldades, criando suas vidas conscientemente, em vez de apenas reagir ao que acontece. Você pode escolher se juntar a eles, começando agora, neste momento. A vida está te perguntando algo. O que você vai responder?